aqui de volta para trabalharmos com agora os procedimentos laboratoriais, as operações com soluções. Bom, na última aula a gente trabalhou com as unidades de concentração que serão fundamentais para o nosso segmento aqui nas operações com soluções dos nossos procedimentos laboratoriais. Bom, essas aulas que a gente for trabalhar com operações com soluções vão durar mais ou menos 4, 5 aulas, porque são bastante eventos que nós vamos trabalhar. O primeiro a ser trabalhado, a ser estudado, chama-se diluição de uma solução. Tá? As próximas aulas nós vamos trabalhar com misturas de soluções, beleza? Mas calma, vamos trabalhar primeiro por partes. Primeiro caso, primeira parte em relação às operações com soluções. O primeiro procedimento laboratorial a ser estudado aqui é a diluição de uma solução. O que significa diluir? Você tem um amaciante, de roupas concentrado, você tem um suco concentrado, uma marca de um suco concentrado e você precisa diluir. O que você faz nesse caso quando você quer uma diluição? Você adiciona solvente. No nosso caso, a gente adiciona água. Então, toda vez que você ouvir o termo diluir, diluição de uma solução, significa que temos aqui que adicionar uma certa quantidade de água. Adição de solvente. Nós vamos adicionar uma certa quantidade de solvente a essa solução, uma certa quantidade de água à solução. Perfeito? Também é possível retirar um soluto, mas foge do bom senso aqui, tá certo? A gente não vai retirar o soluto, a gente tende a adicionar solvente, tá certo? Bom, adicionando solvente, adicionando água, vamos só agora interpretar alguns dados aqui. Imagine que eu tenho aqui um recipiente, uma jarra com suco concentrado. E eu coloco água nesse suco concentrado. Vou fazer uma diluição. O que acontece com o volume dessa solução? Tende a aumentar. Por isso que eu coloquei aquela seta inicial. Nós teremos numa diluição o aumento de volume. Nós teremos o aumento de volume. Mas é meio óbvio, né? Adicionar água, adicionar o solvente a uma solução concentrada significa que nós temos um aumento de volume. Perfeito. Segundo ponto. Esse aumento de volume pela adição da água resulta numa diminuição da concentração. A minha solução fica menos concentrada, ou seja, mais diluída. Por isso que esta seta ela é para baixo. Nós temos uma diminuição na concentração. E o mais interessante aqui, bom, antes de continuar, deixa eu só dizer para vocês, concentração a gente pode representar por este símbolo aqui na química, um colchetezinho. Então nós vamos diminuir a concentração. Agora, o mais interessante desse aumento do volume e da diminuição da concentração é que são grandezas inversamente proporcionais. Quando a gente dobra o volume pela adição da água, a nossa concentração cai pela metade. A nossa concentração cai pela metade. Eu divido por 2. Quando a nossa solução tem um aumento do volume, 3 vezes maior, o triplo do volume final em relação ao inicial, nós temos uma concentração aqui nesse caso que é dividida por 3. Tá? Ela cai 1/3 aqui nesse caso. Vou chutar algum outro número aqui. Quando nós temos 5 vezes maior o volume final, nós vamos trabalhar com uma concentração dividida por 5, ou seja, 1/5 da concentração inicial. Por mais que eu fique falando para você todo esse conceito
diluir, é adição de água, aumento de volume, diminuição da concentração, inversamente proporcional. Nada mais didático do que a gente trabalhar com isso dessa forma. Quer ver? Com recipientes, com frasquinhos aqui. Primeiro de tudo, vocês estão vendo que o primeiro recipiente aqui, eu não sei se pelo vídeo dá certo, mas nós temos uma coloração amarelada. Aqui é uma solução onde eu vou representar pelo frasco número 1, tá? Para a gente não se confundir, beleza? Esse é o frasco número 1. O segundo frasco, não sei se fica nítido pela cor do vídeo, eu tenho um certo líquido. Esse líquido, como eu estou fazendo uma diluição, eu vou adicionar água. Eu coloquei líquido nessa coloração azulada. Eu vou colocar aqui então, número 2. Esse é o frasco número 2. E numa diluição, esse frasco sempre será o da água, tá certo? Quando nós tivermos o terceiro frasco, é a combinação, é a diluição do primeiro em relação ao segundo. Eles se combinam para gerar o terceiro. Tanto é que eu coloquei um volume maior. E percebam que eu fiz uma coloração menos intensa que esse primeiro. Por quê? Porque a solução, ela na verdade vai ser diluída. Esse frasco para nós é chamado de frasco final. A gente na verdade só deu nome aos frascos aqui, localizando para que a gente não se confunda. Beleza? Legal. Nesse primeiro frasco, que é o frasco 1, nós temos um certo volume de solução, onde eu vou colocar volume da solução 1, dado por volume do frasco 1. Tranquilo. No frasco 2, onde eu só tenho água, nós temos aqui um volume do frasco 2, que como eu só tenho água, nós vamos deixar bem nítido que é volume de água, tá? Não é uma solução, a solução vem no frasco 1. No frasco 2 é água para diluirmos. E no frasco final, por uma questão de coerência, bom senso, o volume do frasco final é igual ao volume do frasco 1 mais o volume de água que nós temos aqui, ok? Então o volume do frasco final é a combinação, a soma do volume do frasco 1 com o volume de água que foi adicionado. E aqui a gente cria a primeira relação da diluição. Volume final é igual ao volume do frasco 1 mais o volume de água em relação ao frasco 2. Até aí, tranquilíssimo. Próximo. A próxima interpretação que nós temos é esta aqui. O primeiro recipiente é uma solução. Se é uma solução, tem soluto e solvente. Então, nós temos uma certa massa de soluto do frasco 1. Massa do soluto do frasco 1. No frasco 2, como é só água, é só solvente, nós não temos soluto. Se nós não temos soluto, obviamente não há massa de soluto do frasco 2. E no terceiro frasco eu percebo que existe uma certa quantidade de soluto. Só que aí vem uma pergunta. A quantidade de soluto do frasco final é maior ou menor que o do primeiro frasco? Se você respondeu qualquer uma delas, errou. Por quê? Porque a massa de soluto do frasco final é exatamente a mesma que a massa do soluto do frasco 1. Por quê? Porque não houve alteração do soluto no decorrer do processo. A massa de soluto numa diluição, ela permanece inalterada, ok? Ou seja, a massa de soluto do frasco 1 é exatamente a mesma, igualzinha, que a massa do soluto do frasco final. Massa do soluto do frasco 1 é exatamente a massa do soluto do frasco final. E aí,
nós temos aqui a segunda interpretação em relação ao estudo da diluição. Vamos lá? Então, só recordando, volume final é a soma do frasco, do volume do frasco 1 com o volume de água do frasco 2. Massa do soluto do frasco 1 é igual à massa do soluto do frasco final. Por quê? Porque não há interferência de soluto, e sim apenas interferência de solvente. Perfeito. Só que em relação a essas duas interpretações, em relação a essa interpretação e a essa interpretação, cria-se a possibilidade de um estudo um pouco mais aprofundado e a criação de duas relações importantíssimas para nós, para que a gente possa resolver aqui exercícios sobre diluição, por exemplo, como esse aqui, tá? Mas a gente já vem para ele. Espera um pouquinho, a gente já vai para lá. Antes disso, eu quero que vocês venham e no cantinho do caderno onde vocês escrevem as aulas, eu quero que vocês coloquem para mim assim: observação. Agora, galera, é o que define o nosso estudo para que a gente possa encerrar essa primeira aula sobre procedimentos laboratoriais. Vamos lá. Seguinte, na última aula, vocês estudaram comigo unidades de concentração, perfeito? E viram que em uma daquelas tantas unidades de concentração, uma delas é a concentração comum, representado pela letra C maiúscula. Acho que lembram disso, para quem está assistindo as videoaulas sabe disso. Essa concentração comum, ela pode ser expressa pela massa do soluto em gramas, dividido pelo volume da solução. Tranquilo. Como a massa do soluto inicial e final são as mesmas, eu vou isolar a massa do soluto. Isolando a massa do soluto e fazendo uma multiplicação cruzada, nós chegamos nesta relação. Ó, massa do soluto vezes 1, massa do soluto. Concentração vezes volume, concentração vezes volume. Ou seja, eu posso escrever então que a massa do soluto pode ser expressa por concentração vezes volume. Concentração vezes volume. Agora vamos lá. Você não falou para mim agora, você não acabou de descobrir que a massa do soluto é concentração vezes volume C vezes V? Massa do soluto do frasco 1. C vezes V do frasco 1. Massa do soluto do frasco final. C vezes V do frasco final. E agora a gente acaba de criar uma relação importantíssima. Concentração do frasco 1. Volume do frasco 1 é igual à concentração do frasco 2, volume do frasco 2. Volume do frasco 2. Ou, na verdade, esse frasco 2, vamos melhorar. Ficaria concentração do frasco final, volume do frasco final. Beleza? Melhor assim, porque esse 2 vai que você se confunde com esse frasco 2, né? Melhor pôr final aqui. Então vamos lá. Concentração do frasco 1, volume do frasco 1, é igual à concentração final vezes o volume final. Da mesma forma que nós podemos fazer isso com massa, nós também podemos fazer isso com o número de mols, gerando uma nova relação. Ao invés de colocarmos concentração, que é em gramas por litro, podemos trabalhar com número de mols, gerando a molaridade. Molaridade 1, volume 1, é igual a molaridade 2, de novo, 2 não, vou colocar final, né? Molaridade final
vezes o volume final, gerando a segunda e última relaçãozinha na diluição. Ou seja, toda essa interpretação que eu fiz gera para mim uma dedução para chegar nessas duas fórmulas. Professor, eu sempre vou ter que fazer isso? Não, você pode lembrar das duas formulazinhas, tranquilo. O problema é caso você esqueça essa relação. Então é interessante para que você saiba da onde surge a relação. Sabendo da onde surge, caso no vestibular você esqueça, perfeito, você sabe até deduzir para chegar nela. Ninguém vai te perguntar para chegar nessas duas fórmulas. Eles vão pedir para que você aplique as suas duas fórmulas. Beleza? Ou você lembra, ou você tem a possibilidade de fazer a dedução como eu fiz aqui. Tá certo? Aplicando isso. Exemplo. Imagine que a gente tem o frasco 1 aqui. Amores, ó. Frasco 1. Solução de ácido sulfúrico. 0,2 mol por litro, 100 ml. Volume aqui, ó. Frasco 2. Volume do frasco 2, 400 ml de água. Água diluída, perfeito? Frasco 3, qual é a concentração final? A única certeza que eu tenho é que essa concentração final tem que ser menor que 0,2. Eu não sei falar quanto é, mas ela tem que ser menor. Vamos lá? Se eu estou percebendo que tem água no processo, é uma diluição. Se é uma diluição, adiciono água, aumento o volume, diminui a concentração. Qual fórmula eu vou usar? Uma dessas duas. Como eu estou usando em mol por litro, vamos usar da molaridade. Não C, M. Se fosse C, seria em gramas por litro. Vamos lá então. Molaridade do frasco 1, volume do frasco 1 é igual. Molaridade do frasco final vezes o volume do frasco final. Beleza? Vamos lá, molaridade 1, ó, molaridade 1, 0,2 mol por litro, vamos escrever, 0,2 mol por litro, vezes, volume do frasco 1, 100 ml, professor, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa de estranho aqui. Não posso colocar ml, está mol por litro. Dica: se o seu volume está em ml, o volume final também tem que estar em ml. Se o seu volume 1 está em litros, o volume final também em litros. Não se preocupe se estão em ml ou se estão em litros, mas tem que estar na mesma unidade, tanto o início quanto o final. Perfeito? Legal? Fechou? Já explico o porquê disso. Molaridade final é o que eu quero descobrir. Molaridade final vezes o volume final. Agora, me ajuda. Volume final é a soma dos volumes do frasco 1 com o frasco 2, que é o de água. 100 mais 400, 500. Então, o volume final que nós temos aqui é de 500 ml de solução. Quer ver como agora a gente pode ajustar esses ml? Ó, simplifico ml com ml. Ah, é verdade, professor. Então não tem enrosco aqui. 0,2 vezes 100, 20. Dividido por 50, esse termo 50 vem para cá dividindo, ficaria 20 dividido por 50. Esta molaridade final será para nós igual a 0,04 mol por litro de ácido sulfúrico. Perceberam que foi um valor menor que 0,2? Agora, vamos só usar o raciocínio lógico? Vamos lá? O volume inicial não era de 100? Somado com o da água, que era 400, não gerou 500 ml? De 100 inicial para o final, 500 não quintuplicou? O que acontece quando o volume quintuplica? A concentração reduz a quinta parte. Era só pegar o 0,2
dividir por 5 e dar 0,04. Nossa, professor, nem percebi. Calma, é uma questão de fazer e praticar. É normal, beleza? Queridos, primeiro procedimento laboratorial, diluição, resolvido. Próximas aulas, misturas de soluções. Mais uma vez, obrigado pelas aulas, tudo de bom para vocês, até a próxima, tchau, tchau.